Por isso, continuando, por isso ele começa trazendo essa autoridade toda, representando o batismo, e ele começa falando do batismo de João. João não é o discípulo, João é primo de Jesus. Esse João a quem Marcos se refere é o João, primo de Jesus, que quando o anjo apareceu para Maria dizendo que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo, ele, neste mesmo recado que ele trouxe para Maria, ele disse, ele quis dizer assim, para que ela soubesse que tudo aquilo que ele estava falando era verdade, a prima dela, que era estéril, que já estava em idade avançada, a prima dela também estava grávida, já estava grávida de 6 meses. Então ele traz o batismo de Jesus, o batismo de João primeiro, João sendo batizando, e depois o batismo de Jesus. Então Jesus sendo batizado, e quem estava ali no Rio Jordão, porque ele foi batizado no Rio Jordão, e quando Jesus se levantou das águas no batismo, veio uma voz do céu que disse em voz, com uma representação de uma pomba, depois vocês vão ler e vão ver esses detalhes, que essa voz dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então isso foi um sinal de autoridade. Então ele descrevendo Jesus com autoridade, começando com o batismo, para que essa autoridade se estendeu durante todo o seu ministério, com a cura, com os milagres. Então Marcos traz isso no seu livro, trazendo Jesus como autoridade, como uma pessoa vinda de Deus, diretamente de Deus, filho de Deus, e ele tinha autoridade para fazer tudo que ele fez aqui na terra. E ele termina falando da ascensão de Jesus, da subida de Jesus aos céus. Então, o seu livro todo traz essa autoridade, porque quem pode subir aos céus? Quem ressuscitou? Quem pode ressuscitar? Quem tem poder de salvar? Quem tem poder de subir aos céus e voltar para Deus? Só uma pessoa vinda de Deus, só uma pessoa de muita autoridade, como foi Jesus. E depois nós temos o livro de Lucas. O livro de Lucas, ele é interessante porque Lucas, ele era um homem culto, Lucas era um médico. E ele foi chamado para ser discípulo também. E ele era o médico do grupo. E por ele ter uma certa cultura, ele também escreveu o livro de Atos, e ele começa dizendo que ele está escrevendo uma coisa, não que alguém falou, ou que ele está trazendo uma coisa, ele fala, foi uma investigação, entre aspas, foi uma investigação, foi algo que foi pesquisado, foi algo que foi procurado ter o conhecimento da causa. Então ele começa falando isso, que ele foi uma coisa que ele foi pesquisar para saber, e mais do que isso, quando eu vivo a situação, quando eu vejo, é diferente de quando eu ouço. Por exemplo, se tiver um acidente aqui na avenida e alguém chegar para mim e falar, nossa, Valdete, teve um acidente ali, foi um atropelamento, atropelaram uma criança, foi um carro que estava desgovernado, chegou e atropelou a criança. É diferente se eu estiver passando na rua e eu ver um atropelamento. Eu vou falar assim, nossa, o cara, ele não estava correndo, ele foi fechado e por isso ele ficou desgovernado e ele atropelou uma criança. Então, eu sei da causa, eu tenho condição de falar porque eu vi. Porque quando você ouve as coisas, normalmente, ou é diminuído, ou é aumentado, não é verdade? Eu estou lembrando daquela brincadeira, telefone sem fio, que a gente fazia na escola, fazia quando era adolescente.
E até hoje, se a gente for fazer a brincadeira sem fio, a gente vai ver como é discrepância uma coisa que começa lá na frente e como ela vai terminar lá atrás. Então, Lucas, ele começa dizendo que tudo que ele estava falando, ele foi pesquisar, e mais ainda, ele estava presente em quase tudo que Jesus fez, que Jesus fazia. Ele andava com Jesus, ele era o seu discípulo. E ele termina com a ascensão de Jesus, e ele é um livro que, dos 4 evangelhos, para mim, na minha opinião, ele é o mais completo, porque traz muita coisa, muitos outros detalhes, muitos outros episódios que os outros capítulos não tem, que Mateus não tem, que Marcos não tem, que João não, que o livro de João não tem. Ele, para mim, é um livro mais completo em relação à obra de Jesus aqui na Terra. E depois nós temos João. Ah, João. Aí você fica imaginando. Vocês já pararam para imaginar o temperamento de cada um dos discípulos? Vocês já pararam para observar? Cada um tinha um temperamento, cada um era de um jeito. E é assim que acontece em todo tipo de sociedade. Ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou nos seus amigos. Às vezes você tem lá 3 amigos, cada um é diferente do outro. Você tem 10 filhos, cada um é diferente do outro. Mesmo sendo criado na mesma casa, tendo recebido as mesmas orientações, mas cada um recebe da sua forma, da sua personalidade, do seu caráter. E João, ele descreve a sua personalidade em todo o seu livro. Sabe por quê? Porque dá para a gente perceber e para a gente sentir o amor dele, que ele sentia por Jesus, e o tanto que ele era uma pessoa amorosa. Tanto que ele era uma pessoa amorosa. Você pode perceber pelas palavras que ele usa, as coisas que ele fala. Ele foi o discípulo. Às vezes a gente começa a ler e eu falei para vocês vão se surpreender lendo a Bíblia. Vão te trazer tantas coisas, tantas revelações, tantas novidades. Por exemplo, João, ele era tão amoroso que tem um episódio que eles estão sentados à mesa para cear. Eu acho que foi a última vez que eles se reuniram. E lá descreve, ele escrevendo no livro dele, mas ele descreve que ele recostado, o discípulo que estava recostado no peito de Jesus. Então você imagina alguém deitado no peito, como uma criança. É maravilhoso isso, não é? Você já se imaginou você recostado no peito de Jesus, você andando lado a lado? Ele foi o único discípulo que viu Jesus na cruz. Tanto é que quando eles estavam lá na cruz, Jesus olhou para ele e estava a sua mãe, e ele falou assim: eis aí a sua mãe, e mulher, eis aí o seu filho. E ainda tem uma outra parte. Nossa, tem uns vizinhos gritando tia. Não sou eu a tia, tá, gente? É a minha vizinha. Então, tem uma parte que ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E tinha tanta certeza do amor de Deus por ele que ele falou isso no livro. Ele não falou eu, João, a quem Jesus amava. Não, ele deixou entre linhas, falou o discípulo a quem Jesus amava. Aí você começa a imaginar de todos eles. Vê o temperamento de Pedro, que era exaltado, que era estourado, pavio curto. E ver João totalmente amoroso, totalmente calmo, totalmente entregue. E assim, quando você tem certeza de uma coisa, você fica tranquilo, né? E ele tinha certeza do amor de Deus por ele. Ele foi o único discípulo que ele não foi assassinado. Ele morreu na velhice.
lá na ilha de Patmos e escrevendo o livro das Revelações. Olha que lindo, coisa linda, né? E o livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico. E o livro de Atos, ele traz uma peculiaridade muito forte e muito importante. Por quê? Porque aonde começou a igreja, aonde foi começar a palavra igreja, aonde... Olha só, vou trazer uma curiosidade para você que não sabe. Mas o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e ele começa também falando que das coisas que ele viu e ouviu, as coisas que ele está falando é coisa verídica. E lá começa a perseguir, quando que Jesus morreu, foi ascendido aos céus, e aí a igreja que se iniciou dentro de uma casa, com os discípulos orando escondido para não serem perseguidos, né, mortos, e eles estavam no lugar orando, já quando receberam o batismo com o Espírito Santo, e eles estavam ali cumprindo uma palavra que Jesus falou, que eles teriam que ficar num lugar até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. E depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo, eles teriam que sair para o mundo, Samaria, Judéia, até os confins da terra, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Então, o livro de Atos, Lucas que escreveu, e ali dá-se o início da igreja, de toda a perseguição, traz a história de Paulo. Paulo não foi discípulo de Jesus, Jesus morreu e Judas, que traiu Jesus, ele se suicidou, então precisaria colocar alguém no lugar dele. E foi feito um sorteio e caiu o nome de Matias. Mas ninguém ouviu falar de Matias a não ser nesse sorteio. Ninguém mais ouviu falar desse homem. Mas aí começou a história de Paulo. A história dele é maravilhosa, tanto é que no Novo Testamento ele é uma das pessoas que mais escreveu livros, as cartas paulinas todas, e porque ele era um homem muito culto, muito estudado, ele era PhD, ele era o top dos tops, e ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, dando esses detalhes para vocês, e a gente no próximo episódio queria também que vocês anotassem. Vocês anotaram que a Bíblia ela é inspirada, ela foi escrita por homens e inspirada por Deus, que a Bíblia ela tem 66 livros, 37 no Velho Testamento, que foi antes de Jesus nascer, antes de Cristo AC, e o Novo Testamento, 27 livros que foram escritos por alguns discípulos. A maioria dos livros foram escritos por Paulo, tá bom? Então nós aprenderemos mais na nossa próxima aula, quinta-feira, descobrindo a Bíblia. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, e tchau, fui!